Fala, rapaziada, eu sou o Máfia e hoje vamos conhecer os 5 melhores gráficos do Atari 2600, na minha opinião. E aí, você vai discordar? Fala, rapaziada, aqui é o Máfia, trazendo os 5 melhores gráficos do Atari 2600, na minha opinião. Lembrando que não há uma ordem direta, apenas os games que eu acredito serem mais bonitos graficamente do nosso querido Atari. Começando aí por Frostbite. Frostbite é um game que foi desenvolvido por Steve Cartwright, desenvolvedor único do game, que desenvolveu diversos games famosos, como por exemplo o próprio Enduro, lá na Electronic Arts. Acredite, a EA já fazendo história lá na década de 80 no ramo de games. Esse jogo tem uma curiosidade, ele tem uma conquista bem diferente do que vocês conhecem hoje, no qual você cumpre um desafio e hoje totalmente digital, mas naquela época era mais ou menos assim. Quando você completasse 40 mil pontos no game, você podia tirar uma foto da TV. E aí, a partir disso, você mandava essa foto para a desenvolvedora. E aí você ganhava um patch chamado Arquiteto do Ártico. Muito doido, né? Imagina, você tirar uma foto da sua TV naquela época. E a partir daí, tá caindo aqui a temperatura, se chegar a 0 graus, o esquimó congela, olha, por 2 graus. Por isso o nome, né? Queimadura de gelo, Frostbite. Porque se chegar a 0 graus, o seu esquimó, conhecido como Frostbite Bailey, ele congela. E aí, você perde uma vida. Além de enfrentar aqui todos esses animais do Ártico. Ó, o drible do urso. Então é isso, pessoal. Vamos pro próximo jogo. Segundo game, River Raid, ou Ataque ao Rio. Game feito pela Activision por uma única desenvolvedora, uma mulher do caso, Carol Shaw, que não era comum na época, né? Uma mulher no campo aí do desenvolvimento dos games. Ela rompeu, vamos dizer assim, fronteiras, abrindo caminho para outras desenvolvedoras. Ela se formou em ciência da computação e trabalhou alguns anos na Activision. O game se trata aí de você combater navios, helicópteros. Veja que os gráficos são muito legais para a época. O jogo tem toda uma tática onde você acelera ou diminui a velocidade do avião. E tem a questão também do combustível. Olha, você vê o marcador de combustível ali embaixo, onde você tem o empty e o full. E no caso, para você poder passar as fases, você tem que também se preocupar com o combustível. Esse game, amplo sucesso na época. Até hoje, né? Os entusiastas aí, os mais nostálgicos, gostam demais de River Raid. Próximo game, esse aqui é o Battlezone, simulador de guerra entre tanques num campo de batalha. Battlezone, ele foi desenvolvido por três pessoas, 3 desenvolvedores, onde cada um cuidou da modelação do tanque de guerra, o outro do cenário e o outro da questão da jogabilidade, né, dos controles e por aí vai. Um game muito bonito, você pode ver o capricho que tem em relação ao tanque. E é um game no qual você tem que prestar muita atenção ao radar, porque você é o ponto central desse radar. Então, se você tem um ponto inimigo atrás de você, você pode ser atingido e nem saber de onde veio o tiro. O interessante é que você tinha que descobrir essas coisas no Atari jogando. Naquela época a gente não tinha nenhum tipo de
de instrução, muitas vezes não tinha um caderno de instrução do game. Próximo game é o Enduro, mais um game da Activision, nesse caso também feito pelo desenvolvedor Steve Cartwright e nesse caso conjuntamente com Larry Miller. Game feito também no ano de 1983. Qual o lance? É uma corrida de enduro. Você corre um dia todo, e aí você tem uma quantidade de carros para ultrapassar. O que chama atenção no game, além dos gráficos serem bem feitos, você tem a questão da mudança climática. Você vai ver que agora nós estamos na parte da manhã, e aí daqui a pouco nós vamos entrar num momento que vai ter neve. E aqui na neve você tem que correr de uma forma com mais cuidado, porque o carro fica mais lento, mais difícil de virar. Então, veja que a condição climática interferia na jogabilidade. Depois nós vamos para a parte da tarde. E aí na parte da tarde você tem que correr durante a noite. Então, toda essa mudança climática do tempo, além de interferir na jogabilidade, ela é um dos pontos altos de serem extremamente bonitos. Imagina isso lá na década de 80. Era algo extremamente inovador. Ainda faltam 118 carros para passar. No primeiro dia eram 200 carros. No segundo dia já são 300. E aí vai dificultando. Além dos carros ficarem cada vez mais rápidos. Se você bater, é ultrapassado por muitos automóveis. O lance aqui não é você correr, sim dosar a velocidade para poder cumprir a meta. Chegou a noite, aí, agora aqui você não enxerga quase nada. Você está vendo apenas os faróis dos automóveis. Era a parte que eu mais gostava de jogar. Extremamente legal. Situação interessante, né? A gente pensa. O game tem final? Cara, a gente ficava correndo dias, primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, para tentar ver se a gente conseguia dar um fim, né? Zerar o game. E aí, aqui a neblina, ó, fica muito mais difícil, porque o carro só aparece praticamente em cima de você. Muito legal, né? Neblina, nevoeiro. E aí a gente ficava tentando cada dia passar, chegar talvez ao quinto dia. Aí quando chegava ao quinto dia você ganhava um troféu. Parecia um troféuzinho ali onde está a numeração do dia. E aí, então se a gente chegar no 10º vai ter final. Nunca tinha, cara. Então a gente esperava ter finais naquela época dentro do Atari. E não era bem assim, né? Muitos games do Atari não tinham final, a não ser tipo quando fizesse 1 milhão de pontos. Aí o jogo só apenas terminava, parava. Então é isso aí, ó. Tá vendo, ó? Passamos o dia do Enduro, agora é só esperar amanhecer, chegar o segundo dia e completar a cada dia a meta da ultrapassagem dos 300 carros. Aí, agora os Smurfs. Mais um game com os gráficos muito bem feitinhos. Um dos mais bonitinhos feitos dentro da plataforma Atari. Aqui você, acredito que seja robusto. Você tem a missão de resgatar Smurfette, que está presa, foi raptada pelo vilão Gargamel. Eu tô andando pela floresta. Tem que atravessar o morro, entrar aqui na caverna, atravessar rios e entrar na casa do Gargamel. Aqui é onde eu pulo na cadeira, subo na mesa e resgato a Smurfette. Nada mais romântico, né? Então, moçada, se você curte games de Atari, clica aqui embaixo aí, ó, na playlist, onde você vai encontrar outros vídeos feitos para Atari, como Superman, Hero do Atari. Dá aquele like, se inscreve no canal para ajudar a
a esse canal crescer cada vez mais e trazer novos vídeos dos games antigos, os games mais velhos, para que vocês possam curtir e ter uma grande nostalgia assim como eu. Valeu, moçada! Um grande abraço do Máfia! Fui! Então, mafioso, gostou dos games que eu escolhi? Os gráficos mais bonitos do Atari 2600? Ah, não? Gostou? Depois a gente conversa. Abraço do Máfia. Fui!